Oi pessoal, tudo bem? Nossa aula de terça-feira, a gente está continuando com a segunda parte de projeto diagnóstico, tá? Então, eu quero terminar essa parte com vocês para começar o resto. Eu quero pegar firme com vocês, porque na partir da próxima aula, como eu já comentei no vídeo de apresentação, a gente vai começar a ver o project. E essas perguntas têm que estar bem elaboradas quando eu faço o project, tá? Aqui vocês vão ver aquelas perguntas chaves. E eu falei, vou começar a gravar uma segunda aula, uma aula de adicionamento a essa matéria, pra gente começar a elaborar essas perguntas melhores. Eu quero que vocês façam um treinamento também, para quem tá conseguindo acompanhar, para vocês começarem a treinar essas perguntas. E quero muito, muito feedback de vocês, como eu já falei. Assistam os vídeos. As aulas, pessoal, eu tô gravando numa sequência e deixando parecido o editamento para todas as turmas. Por quê? Porque eu quero o retorno de vocês. Vai ver um jeito dar certo para uma turma, mas não dá certo para outra. Então é esse meio que um vídeo teste para vocês ver se vocês estão compreendendo bem a matéria. Se essa didática está funcionando. Eu preciso do retorno de vocês. Eu quero essa participação de todos, ok? E quero muito, muito, muito esse respaldo. Quero que vocês participem, quero que vocês estudem e vejam. Aqui a gente está indo para elaboração do diagnóstico parte 2. E eu preciso que vocês entendam os vídeos, leiam a matéria. Eu vou estar postando, a gente montou um grupo novo no WhatsApp, só para as matérias e os professores. Vou estar postando todos os slides lá desde a primeira aula, os vídeos a partir desta aula, tá? Lá no YouTube tem todos os vídeos já carregados, esses também estarão no YouTube. Lembrando que tem um canal exclusivo de vocês pro YouTube, tá? Quem não se inscreveu, se inscreva. Tá bom, pessoal? Eu conto com vocês e vamos lá começar a nossa aula, porque não podemos perder mais tempo. Vamos continuar estudando, vamos nessa. E quando tudo voltar ao normal, eu espero vocês, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, aqui a gente começa em um pouco mais fundo. Princípios do diagnóstico. Compreensão das diferentes percepções. Como cada pessoa observa a realidade do seu ponto de vista, não devemos, nesta fase, julgar essa percepção, se é correta ou não. Devemos antes respeitá-la e compreender a razão de tal percepção. Todo ponto de vista é a vista de determinado ponto. O que a gente quer dizer com isso? Que muitas vezes a gente está fazendo a pesquisa de mercado, está com o nosso público-alvo, está montando o diagnóstico e a pessoa tem uma opinião divergente da nossa. Pode ser até uma opinião não divergente por causa do nosso projeto, que vai fazer a diferença para o projeto. Mas essa divergência não precisa ser discutida nesse ponto. Esse ponto a gente está colhendo informações, lembra? É um ponto que eu ainda estou no papel, que eu ainda estou colhendo essas informações que vão vir, e para mim isso é importante. Tanto o ponto de vista legal e o ponto de vista que não vai estar tão coerente, que não é correto no seu ponto de vista, mas o ponto de vista da pessoa vai ver aquele ponto está correto. Então nós precisamos aprender a começar a diversificar um pouquinho esses pontos de vista nessa etapa, tá? É os filtros. Então eu não preciso discutir com a pessoa, nem tentar impor minha opinião, mas filtrar as informações, ok? Aqui, ó, nosso segundo slide, a gente, ó, escuta da máxima diversidade possível de atores, público-alvo. Lembra que eu falei que meus atores, quando eu estou trabalhando com essa etapa, é meu público-alvo. São aquelas pessoas que eu quero trabalhar, que eu quero a opinião delas, que vão estar agregando informação para o meu projeto. Como nem todos pensam e percebem a realidade da mesma forma, impõe-se a escutar um conjunto diversificado de atores, procurando observar as divergências e as possíveis convergências de opinião. Aí explica um pouquinho mais sobre aquele primeiro slide. É a diferença de opinião. Que nem eu dei o exemplo muito em sala de aula do prédio ficar em Fortaleza, que ele teve um diagnóstico errado de como ia proceder o serviço. Quando eu tenho essa percepção, pode ter perguntado para alguns condôminos do condomínio, tipo na pesquisa que é feita do público-alvo, se a obra era válida ou se a obra não era válida.
Muitos podem ter respondido que a obra não era válida, que não havia necessidade dessa obra estrutural, como vários podem ter respondido que sim, que havia necessidade dessa obra estrutural, que ia fazer bem para o prédio, que era a segurança de todos. Enfim, teve uma pesquisa, teve aquela conjunção de moradores para saber se ia fazer uma obra ou não. E é o que nós sempre fazemos. Eu sempre falo para vocês, quando eu vou começar algo, eu tenho que pensar primeiro no meu público-alvo, no meu consumidor, quem vai financiar a minha ideia. Quem vai ser meu patrocinador? O meu próprio patrocinador é um consumidor da minha ideia. Então eu tenho que pensar nas informações desse público-alvo, pegar a maioria, lembra que eu já comentei em aula com vocês, e dessa maioria eu vejo se é viável ou não essa execução. Mas as opiniões divergentes sempre vão surgir. E nessa etapa não é legal a gente abrir para uma discussão muito grande. É legal ouvir, absorver e assimilar elas para as estatísticas. Visualização. O uso dos recursos visuais para dar formas às explicações verbais e escritas facilita a apropriação do conteúdo a ser analisado. Com essa finalidade, podem-se utilizar mapas, diagramas, esboços e modelos relativos aos assuntos e às discussões que estão em pauta. Vocês fizeram um exercício, pegaram um problema de vocês. Muitas vezes esse problema abrange a família inteira, não é um problema só individual de cada um. É um problema que afeta todos, a família inteira, os colegas de trabalho. É uma ideia que eu tenho para melhorar algo. Como que eu pego essa visualização? Eu vou desenhar, eu vou pôr o que está mais próximo, que mais me agrada perto de mim, e depois vou afastando um pouco as opiniões divergentes. Ou eu vou fazendo uma planilha, eu conto quantas pessoas eu entrevistei, quantas foram positivas, quantas foram negativas, e ali eu tiro minha porcentagem do número de pessoas que está a favor, de que está contra, e assim eu vou passando tudo isso por papel. E fazendo modelos, ou mudando muitas vezes a minha forma de abordar meu público-alvo, para eu chegar na ideia final que eu quero e ter a visualização dessa minha ideia bem escrita, bem feita, bem executada e bem elaborada também, e atingindo da melhor forma possível os meus atores desejados. Triangulação. Trata-se aqui da coleta de confrontação de diferentes fontes de informação, tais como as entrevistas, observações e diagramas. A coleta deve ser efetuada junto a diferentes membros da comunidade, grupos sociais, homens e mulheres, etc. O que a gente fala aqui da triangulação? Triângulo, a junção. Eu estou pegando aqui, ó, membros da comunidade, membros diferentes, homens, mulheres, grupos sociais, faixa etária de idade. Por quê? Eu quero que nesse meu triângulo encaixem as probabilidades, o ponto da pirâmide e a base da pirâmide. O ponto da pirâmide é aquele pessoal indireto, que muitas vezes a base da pirâmide vai subindo e chega lá. Mas a minha base da pirâmide é que eu tenho que ter um tratamento melhor. Muitas vezes eu crio algo para mulher grávida. Compensa eu entrevistar homens? Compensa, porque muitas vezes o homem participa do dia a dia daquela mulher grávida, de toda aquela situação. Mas vale a pena eu entrevistar crianças, adolescentes? Muitas vezes não. Se não é um público que pode estar vindo gerar uma gestação ou não. Adolescente que eu falo, gente, é daquele pré-adolescente, né? 13, 14 anos. Muitas vezes tem pessoas de 15, 16 anos que já tiveram filhos. Então também podem entrar nessa abordagem. Mas aquela faixa etária ainda que não teve um relacionamento, que não teve filhos, se eu estou trabalhando com o público-alvo, filhos e mulher grávida, eu preciso ter uma definição para eu não ir no público-alvo errado. Aí eu não perco tempo de pesquisa também, que isso voga muito no final do encaixe da minha pesquisa. Ok?